Feito esse disclaimer que busca aí conscientizar os nossos horizontes para além dos espectros profissionais, voltemos aqui para as questões de segurança no trabalho. Afinal, qual é a relação desse tema com a disciplina que a gente opera? Bom, pessoal, conforme a gente estava visualizando aqui nessa tela, o déficit previdenciário existe devido, entre outros fatores, pelo próprio sistema. Isto é, a sua natureza de repartição simples faz com que, quando a curva de natalidade diminui e a expectativa de vida aumente, esse sistema tende a entrar em certo colapso. Você tem poucos trabalhadores na ativa, pagando muitos aposentados, e isso gera uma distorção no sistema que, de fato, é agravada por esse fator. Porém, além disso, né, esses 200 bilhões de déficit da Previdência não são somente por causa do sistema. Até porque, como eu falei, hoje a proporção é de 4 trabalhadores ativos para um aposentado. A segurança e saúde no trabalho contribui para esse déficit. A exposição a agentes nocivos cancerígenos, a exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância e os acidentes e doenças ocupacionais contribuem para esse déficit previdenciário. E nós vamos entender isso visualizando os benefícios. Basicamente, a relação SST e Previdência, ela está pautada com base em 5 benefícios principais. Isto é, há uma despesa previdenciária, o Estado precisa pagar benefícios devido às questões de segurança e saúde do trabalho relacionada a 5 tópicos principais. B91, B92, B93, B94 e B46. Vamos entender melhor cada um deles. B91 é o benefício concedido para os trabalhadores que têm mais de 15 dias de afastamento. Isto é, você tem um trabalhador que por algum motivo cai de um andame, tem algum acidente, passa 6 meses afastado, ele não consegue trabalhar nesses 6 meses, ele está totalmente afastado, muitas vezes fica de cama e tudo mais. A empresa paga os primeiros 15 dias de afastamento e o restante do tempo é custeado pela Previdência Social. Então, todo acidente de trabalho que gera uma incapacidade maior que 15 dias, ele é custeado pela Previdência. E o benefício que é concedido a esse trabalhador acidentário é o benefício de código B91. Então, perceba aí que todos os acidentes que afastam trabalhadores mais de 15 dias geram um custo para a Previdência, porque ela precisa pagar o salário desses trabalhadores. Além disso, nós temos o B92, que é a incapacidade permanente. Isto é, o trabalhador teve um acidente e muitas vezes ficou de cama, como está apresentado na imagem aí para vocês. Então, ele muitas vezes está precisando, inclusive, de cuidados de uma segunda pessoa para lhe apoiar, não consegue muitas vezes fazer necessidades básicas sozinho. Realmente é um acidente que incapacitou o trabalhador para o resto da vida. Acertou numa máquina, perdeu mãos, braços, enfim, ele não consegue mais retornar ao mercado de trabalho, porque as lesões que ele teve devido a esse acidente simplesmente deixaram ele incapacitado para o exercício laboral. Como ele não consegue mais trabalhar, porém precisa pagar suas contas, a Previdência consegue um benefício B92, que é justamente uma aposentadoria. Então, o trabalhador muitas vezes tem um acidente dessa natureza com 22 anos de idade, a Previdência precisa aposentar esse trabalhador ainda com seus 22 anos. É o segundo benefício que impacta a Previdência e é o segundo benefício com relação direta com a nossa disciplina. Mais uma vez, uma despesa que o Estado tem devido às questões de acidentes e doenças ocupacionais. O B93 é quando o trabalhador falece e deixa dependentes. Isto é, você tem um trabalhador que veio a falecer, veio a óbito, né, num determinado momento da sua jornada de trabalho e deixou o filho de 10, 12 anos órfão. Mas esse filho precisa se alimentar.
Esse filho precisa tomar banho, se vestir, ele precisa de dinheiro para sobreviver. Mas ele só tem 12 anos. E o pessoal que vai tomar conta dele precisa, de alguma forma, manter esse filho órfão. Como forma de resguardar os dependentes, essa família que dependia do trabalhador, que, via de regra, contribuía no orçamento da família, esse orçamento passa a ser transferido para o Estado. Isto é, o Estado brasileiro paga uma pensão para os dependentes. O trabalhador faleceu, tinha dependentes que precisavam dele para satisfazer suas necessidades, para pagar a despesa, conta de luz, de energia e tudo mais, e, portanto, não terão mais por causa dessa morte, o Estado paga uma pensão por morte a esses dependentes. Além disso, nós temos o B94, que é o auxílio acidente. Quando o trabalhador se acidenta e perde uma parte da sua capacidade laboral. Isto é, perceba que, numa análise simplista, o cara que cortou o dedo numa máquina. Perdeu o dedo, ele não perdeu a mão. Então, realmente, ele não tem mais 100% da capacidade para o trabalho, mas ele pode exercer outras atividades. Vai ter até uma dificuldade, precisa ser readaptado, tem toda uma questão envolvida aí, mas ele não fica incapacitado totalmente. É diferente daquele benefício que a gente viu, o B92, onde ele não consegue mais trabalhar pro resto da vida. Aqui ele consegue trabalhar, mas com sua capacidade reduzida. Como ele foi prejudicado, pode não vir a ter novos cargos, a ter promoções, ele foi prejudicado por causa de um acidente e teve ali a redução da sua capacidade para o trabalho nesse acidente, o Estado paga uma indenização. Até ele se aposentar, o Estado brasileiro, a Previdência, paga uma indenização, em média 50% ali do salário de benefício, para o trabalhador que sofreu um acidente e teve aí a sua capacidade para o trabalho reduzida. Então começa a se desenhar aqui nesses 4 benefícios o impacto que os acidentes e doenças do trabalho têm no orçamento público. Mais do que uma sociedade saudável, mais do que um dever constitucional de redução a riscos, você tem nesse momento uma despesa previdenciária pesada em cada acidente, em cada óbito que ocorre por motivos de natureza ocupacional. Não se perca, porque nós ainda temos o 5º benefício, que é o B46, a aposentadoria por condições especiais de trabalho, que eu resumi aí como aposentadoria especial. Não gosto de utilizar o termo aposentadoria especial porque dá a entender que é algo privilegiado. E na verdade não tem privilégio nenhum, haja visto que o trabalhador está sendo aposentado de forma especial, de forma diferenciada, devido à sua exposição a agentes nocivos. O trabalhador que fica 25 anos da sua vida trabalhando em ambientes com ruído 95 decibéis, é bem provável que esse trabalhador esteja mais doente do que alguém que trabalhou toda a vida em conforto acústico, exposto ali a 60 a 65 decibéis no escritório. Então, desde 1960, a sociedade colocou um benefício previdenciário relacionado não ao acidente, não à doença, mas à exposição. O fato de trabalhar exposto a agentes cancerígenos, por exemplo, tende a fazer com que o trabalhador adoeça, e para evitar que ele venha a se aposentar já próximo de falecer, porque já está tão doente, já está tão castigado de tantos anos de trabalho, devido a essa exposição agressiva para a sua saúde, a gente tem um tempo de contribuição menor. Ou seja, temos um benefício previdenciário onde trabalhadores expostos a agentes nocivos têm a sua aposentadoria antecipada em relação ao público comum. E como essa aposentadoria vai ser antecipada, eu tenho, novamente, uma despesa adicional. Aquele trabalhador, via de regra, que se aposenta com o tempo de contribuição planejado pela reforma, ainda que tenha problema do ponto de vista da reforma, mas
Vamos aqui tratar do ponto de vista técnico. Esse trabalhador que, em tese, contribui 35 anos, ele se aposenta, em média, já teve ali uma contribuição que consegue sustentar minimamente a sua aposentadoria. Mas se o trabalhador vai ser antecipado 10 anos mais cedo, eu tenho uma despesa adicional, porque vai faltar 10 anos de contribuição. São 10 anos que ele deixa de contribuir e passa a receber. Portanto, novamente, temos um outro benefício muito impactante e fechamos aqui a relação previdência e segurança do trabalho. Perceba que tem um déficit previdenciário e que a segurança e saúde no trabalho contribui para as despesas, porque a previdência social gasta muito dinheiro sempre que ocorre algum acidente ou doença ocupacional que se enquadre nesses quesitos aí, né? Um acidente com menos de 15 dias, por exemplo, não gera o pagamento pela empresa, porque quem paga não gera o pagamento pelo Estado, porque quem paga é a própria empresa. Então, o trabalhador fica 10 dias afastado, quem vai custear isso é a própria empresa, mas a partir do 15º dia, esse acidente tem um custo aí do Estado e, portanto, existe uma despesa previdenciária nas questões de segurança e saúde do trabalho. Qual será esse valor? Foi a pergunta que eu te fiz no início do módulo e eu volto a repetir. Qual será esse valor? Agora já consciente da concessão de benefícios, juntando todos esses casos. E eu quero aqui tratar só de acidentes e doenças, não vou nem colocar aposentadoria. Eu quero tratar de acidentes e doenças. Trabalhador que passa mais de 15 dias afastado, trabalhador que tem um acidente e precisa ser aposentado, que não consegue mais trabalhar, trabalhador que deixa uma família que precisa de uma pensão para sobreviver, trabalhador que perde uma parte da sua capacidade laboral e, portanto, precisa ser indenizado por essa perda. Juntando esses 4 benefícios, qual será o valor que você acha que a Previdência Social gasta nas questões de acidentes e doenças ocupacionais? Novamente, faz esse exercício que ele é muito poderoso para o engajamento, para a fixação dos conteúdos aqui dispostos. Chuta esse valor e vamos verificar se você falou algo próximo do que realmente está disposto aí no orçamento público. Vamos seguir.